Bom dia, galera, bom dia. O sol nasceu lá na fazendinha. Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa live. E hoje eu trago o que para vocês? Sinais de ansiedade antes de prova. Será que vocês estão? Prova do Tribunal de Justiça agora, dia 31 de outubro. E aí, eu vejo alguns alunos, inclusive eu, né? Eu fico preocupada com os meus alunos e eu levo a ansiedade junto. Então eu resolvi fazer uma live sobre como a gente pode melhorar essa ansiedade pré-prova. Como que eu vou preparar o meu psicológico para fazer uma prova e não ficar passando mal, digamos assim, né? Porque agora começam os pesadelos, a sensação de que não sabe nada. Isso é normal. Então, quais são as 10 dicas que eu tenho para lidar com a ansiedade antes da prova, para poder trazer para vocês? Aqui, antes disso, a gente tem que saber que quando a gente começa a se preparar para uma prova, é normal a gente ter ansiedade. Super normal. É nosso organismo, quando ele se sente acuado, ele vai dar um jeito de te preparar para esse sofrimento. Então, ele não quer que você sofra. Aí ele tenta impedir a concentração para poder te livrar daquilo que está atrapalhando o organismo, né? Então, aí acaba gerando insegurança, acaba gerando frustração. E como que eu vou controlar isso? Existem técnicas? Existem técnicas de estudo, até ferramentas que a gente pode usar. E o que eu tenho que entender primeiro é a diferença entre ansiedade e nervosismo. Porque a ansiedade a gente pode ter no dia a dia e o nervosismo é na frente de alguma coisa que a gente achou que pode dar problema. Então, aqui, como a gente é ser humano, todos nós somos humanos, nós temos aqui que ver a nossa base e a gente não vai entrar em pânico. Ah, mas está me atrapalhando, Elô. Tá, vamos ver aqui então. Fica tranquilo que vai dar certo. O que a gente tem que saber? Primeiro que a ansiedade não é frescura. Quando dá uma crise de ansiedade, a gente pode ter problema, porque isso vai atrapalhar o nosso desenvolvimento. É uma reação do nosso corpo com situação adversa. Tem gente que a hora que vai falar em público passa mal. Tem hora que tem que fazer uma atividade, sabe que aquela atividade é decisiva, ele passa mal. Então essa crise de ansiedade atrapalha o desenvolvimento da pessoa. É um sentimento de transtorno que a gente tem, preocupação, tensão e medo. E essas sensações faz a gente sofrer, é claro, né? Mas a gente vai prestar atenção. E tem gente que às vezes já tem esse problema de ansiedade. Tem gente que rói unhas, não consegue ficar sem roer unha. Tem gente que tem tique nervoso. Então depende de cada um. Não pode confundir a ansiedade com o TDAH, que é aquele déficit de atenção. Enquanto a ansiedade deixa a gente com uma preocupação excessiva, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, ele vai deixar a pessoa sem desempenho, porque ela não vai conseguir. Oi, Ivete, tudo bem? E quais são os sinais que a gente tem no dia a dia que aconteceu ansiedade, que a gente não está bem e para a gente poder tratar? Primeiro, nós temos os sinais psicológicos. É sensação de perigo o tempo todo, uma tensão excessiva, preocupação constante, problemas com concentração, inquietação, descontrole de pensamento, medos irracionais, irritabilidade, insônia e agitação constante. Isso são sinais psicológicos que a pessoa está com ansiedade. Os sinais físicos: respiração ofegante, desconforto abdominal ou digestivo, dor ou aumento nas batidas cardíacas, tremores nas mãos e nas pernas, fadiga excessiva, aumento de suor, boca seca, diarreia e tensão muscular constante. Então, quando a pessoa está ansiosa, o organismo inteiro tem problema com isso. Então, nós temos que sempre prever, né? Eu tô com isso, é só uma ansiedade ou eu tô só tensa?
Qual a importância de eu controlar isso para as provas que eu vou prestar, né? Digamos assim, tem provas logo ali, daqui uns dias. Como que eu vou prestar? Como que vai ser a importância de controlar essa ansiedade? Então, quando a gente tem esgotamento mental, a gente não vai dar muito bem, porque a gente não vai tentar fugir daquilo que está dando problema. Então, mas eu tenho isso só na escola? Não, é só para estudo? Não, principalmente serviço. Às vezes o nosso serviço nos esgota tanto que a gente não consegue raciocinar, né? Então, esse acúmulo de coisas para fazer, ou acúmulo de matéria, é relacionado à influência de tudo. Parece que tudo está acumulando. É a influência da família, é a influência financeira. E existem gatilhos que podem fazer a ansiedade tomar conta do teu dia. O que são gatilhos? Coisas que se acontecem, você explode. Então aquilo é um gatilho. Existem gatilhos para você aprender a você melhorar. E existem gatilhos que te deixam mal, que pode ser o caso aqui. Mas a parte boa é, se eu sei identificar, se acontecer, eu vou desviar. Qual é o maior medo de quem vai prestar concurso? Aquele branco, né? Vou chegar na prova, eu não vou saber nada, eu não vou lembrar de nada. Isso é o teu cérebro jogando contra você, tá? E é mentira disso, porque se você estudou, você absorveu, na hora da prova vai funcionar. Essa sensação é só pré-prova, né? Por que surge essa ansiedade nos estudos? Porque a gente quer passar, a gente quer chegar do outro lado. Então, a incerteza do desempenho nosso faz a gente desencadear esse tipo de preocupação. E o corpo humano vai considerar como? Que é uma ameaça. Então, aí ele vai abrir o espaço para o sintoma de nervosismo, para o sintoma de ansiedade, porque ele quer fugir daquilo que quer te poupar, né? Então, por isso que acaba prejudicando os estudos. E o estudante, ele acaba tentando tirar o foco dos estudos para não ficar com problema, né? Acaba uma distração, eu começo a estudar, vamos pensar assim, eu tenho que começar a ler direito processual civil hoje, que é uma matéria muito legal, né? Então, eu vou beber água, eu vou no banheiro, eu arrumo coisa para comer, eu olho no celular, eu estou tentando desviar aquilo porque eu sei que é sofrimento. Então, o organismo luta para você não sofrer, mas você precisa daquilo para poder passar. Então, são estímulos que a gente tenta sair para não sofrer. E a gente pode lutar contra isso que jeito? Concentração. Isso pode diminuir a ansiedade. E por que é tão difícil a gente controlar isso? É difícil porque a gente tem que fazer um exercício mental. A gente não vai conseguir da noite pro dia, eu vou controlar minha ansiedade hoje. Não vai. A hora que vê, tá comendo igual uma louca lá na cozinha, porque tá ansiosa e dá aquela fome desesperada, porque está ansiosa. Aí vai ter a sensação que não estudou o suficiente, que vai chegar lá na prova, as questões vão ser difíceis, eu não vou conseguir fazer nada, então vira um desafio. E para eu controlar isso durante a prova, nós vamos seguir 10 passinhos. Primeiro, preparar bem para a prova. O que é isso? É óbvio, né? Eu vou ter que estudar? Sim. Só que a maioria não entende isso, eles acham que é ir e chegar lá simplesmente e fazer a prova sem estudar. Não vai dar certo. Então, muitos alunos com ansiedade consideram uma etapa difícil, né? Preparar bem. Não tem segredo, quanto mais preparado, menos ansioso, óbvio. E só que não entre na bobeira de achar que tá todo mundo não, que eu sou o bonzão, eu vou chegar lá, vou arrasar. Aí não, aí é perigoso, tá? O ideal é que você mude a forma de encarar os testes. Em vez de enxergar como um mal necessário, passa a vê-los como um desafio, uma oportunidade para demonstrar a sua disciplina, a sua inteligência, a sua memória e raciocínio. Eu não tenho problema em relação à prova. Mesmo se eu não estiver preparada, eu vou. Por quê? O máximo que pode acontecer de diferente é eu passar. Eu já não tenho aquele cargo. Então, se eu não for, eu vou continuar não tendo.
Se eu for e não passar, vai continuar a minha vida do jeito que está. Se eu passar, aí sim é que eu vou me descabelar, né? Aí assim eu vou comemorar. Muito bem, então essa preparação da prova, esse psicológico, a hora que a gente vai prestar a prova, a gente tem que ir sabendo que se não passar, não passou, vai continuar a vida, toca a vida. Então não podemos enxergar como um obstáculo de sofrimento, né? Mas é um desafio para mostrar, falar assim, eu vou mostrar para essa banca quem sou eu. Não estudar na véspera. Eu gosto de falar isso para os alunos, mas eu não sigo isso, tá? Eu não consigo deixar de estudar na véspera, é aí que eu apavoro. Tem gente que deixa para estudar tudo perto da prova. Tá errado, tem que ir estudando aos pouquinhos. E tem gente que chega na porta da prova, e tá estudando ainda, quer rever até o último suspiro. Tem gente que esse psicológico faz mal. A pessoa vai ficar ansiosa de uma tal maneira que ela não vai conseguir desempenhar bem na hora da prova. Então, eu não tenho esse problema de ansiedade para fazer prova e estudar de última hora. Então, se a gente não tem esse problema, estude na véspera. Aí vai a seu critério. Mas, se a pessoa vê que tem problema, para um dia antes, descansa a mente, para poder encarar de uma forma mais rígida. Né? Tem gente que gosta de ficar, não ver nada. Eu sou o oposto, tá, gente? Eu não consigo. Tem dia que, dependendo da prova, antes de entrar, de assinar para poder ir para a carteira e começar a prova, eu tô lá vendo os últimos detalhes, porque vai que, né? Mantenha uma atitude positiva. Não seja aquela hiena. Os nenês agora que estão me assistindo não vão lembrar, mas ela fala assim, ó dia, ó céus, ó azar. Tudo tá ruim? Ah não, né, gente? Não pode. Então mantenha uma atitude positiva, mesmo que seja um momento difícil, mesmo que seja uma preocupação, ache alguma coisa positiva para você ver, para você seguir, né? Tem que ter. Ah, eu vou aprender o máximo, eu vou aprender com essa prova. A gente sempre aprende com a prova, né? Ah, o material é longo, é cansativo. Põe alguma coisa na frente para você ficar olhando e te incentivar. Eu costumo pôr o holerite do cargo que eu quero, que aquilo ali eu comparo minha conta com o holerite. O que eu prefiro? Continuar do jeito que eu tô ou alcançar aquilo? Então eu tenho um incentivo e fica a critério. Só estudar resolve? Nós temos que fazer exercício físico também, fazer uma caminhada, porque a caminhada reduz o estresse. Ela movimenta o cérebro, ela oxigena, então melhora tudo, até o raciocínio. Então, se não é costume seu, olha quem está falando, né? A rainha da ociosidade. Mas se não é costume seu, comece a fazer uma caminhadinha de meia hora. Já dá para o cérebro dar uma oxigenada, já dá para dar uma limpada naquele estresse, naquela ansiedade. Outra coisa que ajuda bem a acabar com a ansiedade, dormir bem. Uma boa noite de sono antes da prova, se é que isso é possível, que a pessoa vai ter eu sonho que eu tô chegando atrasada, que eu esqueci caneta. Então, a gente teria que dormir antes da prova para poder combater essa ansiedade. Chega lá e estiver tudo bem. Se a gente dorme mais, né, se a gente dorme bem, o corpo e a mente vai estar descansado e a gente consegue vencer os desafios. Chegar cedo no local de prova. Aqui em Fernandópolis teve uma prova que o pessoal deixou para chegar meia hora antes, teve um congestionamento enorme e algumas pessoas não conseguiram fazer a prova porque ficaram na fila aguardando. Então sempre chegue cedo ao local de prova, planeja para chegar pelo menos uma hora antes. Quanto mais cedo, mais o seu corpo vai entender que está tudo tranquilo. Quanto mais deixar para chegar atrasado, mais ansiedade, aí você chega na prova já com o cérebro totalmente acelerado. Não é bom. Mantenha a calma, se é que é possível. Sim, é possível. Não é um bicho de 7 cabeças. Se você estudou, se você se preparou, você respira na hora de fazer a prova. Leia com calma, releia aquela questão. Uma dica da tia. Como que eu faço a prova? Quando eu vou fazer prova, eu faço ela em 3 etapas. Ah, Elô, mas é pouco tempo. Não é. Não é. Uma prova de 100 questões
que você tem que resolver em 3 horas, 3 horas e meia, esse tempo é suficiente, dá até para dormir depois esperando o horário de entregar, para poder sair com o gabarito na mão. Gabarito rascunho, óbvio. Então, o que eu faço? Eu olho a prova, o que eu sei, com certeza eu já faço. O que eu não sei, eu não vou ficar perdendo tempo, senão aí sim o horário passa. Então, eu vou olhando as matérias, o que eu sei, eu já vou respondendo. Ok. Acabei, eu volto para o começo. E aí, eu vou olhar aquilo que eu tive um pouco de dificuldade, que eu deixei uma interrogação. E aí, conforme eu vou fazendo, aqueles que eu não sei de jeito nenhum, eu largo para o final, porque aí eu vou ter tempo sobrando. Então, a primeira bateria eu faço o que eu sei, segunda bateria eu faço o que eu fiquei em dúvidas, e a terceira é aquela que fala, Jesus misericórdia, me dá tua luz. Então, nós temos essas 3 etapas. Por quê? Se eu ficar perdendo tempo no início com questões que são difíceis, que eu não sei o que é aquilo, vai passar o horário e aquelas que eu sabia, eu não vou saber, não vai dar tempo de responder, não vai dar tempo de passar o gabarito e eu vou me enrolar inteira. Então, sempre faça o mais fácil primeiro. E leia com atenção, porque o nosso cérebro joga contra no dia da prova. Eu tô olhando a prova, eu tô lendo e tem palavrinhas que eu não enxergo. Então, eu leio, eu releio, eu grifo para saber o que é que está acontecendo. Aquela questão que fala assim, isso, exceto. Então, você tem que achar o contrário de tudo aquilo que ele falou. Eu geralmente escrevo assim, não é. Aí eu sei o que eu tenho que procurar. Porque a gente vai procurar automaticamente o que é correto. Então, se eu falar exceto, é porque não é aquilo tudo que falou. Questões enormes, aquelas questões que você lê cansativa. As alternativas são mais cansativas ainda. Cuidado. Geralmente, quando o enunciado é muito grande, é só para te cansar mesmo. A pergunta está na última linha. E você não precisa ler tudo aquilo, tá? A gente precisa saber do que está falando, mas a pergunta real é na última linha, o que eu tenho que raciocinar. Outra coisa, ler as instruções com cuidado, né? Vai te direcionar. A pessoa tem que ter calma, não fazer correndo, porque o cérebro joga contra. Eu falei isso desde o começo. Então, ler, reler, grifar para a gente entender o que é que está acontecendo, sobre o que está perguntando e o que está perguntando. Quanto tempo eu vou gastar em cada questão? É o que eu estou falando para vocês. Façam em 3 etapas. Aquilo que eu sei que é rápido, que eu já vou ter certeza, já respondo. Segunda etapa, eu vou olhar só aquelas que eu fiquei com dúvida. E a terceira etapa é a Deus nos ajude. Não sei, então ali eu vou perder tempo. Mas eu tenho fórmula para isso? Não. A gente tem que fazer o necessário. A gente tem que fazer o que a gente aprendeu, o que eu estudei. Ninguém vai conseguir torcer o cérebro. Eu queria ser igual no Matrix, que eu ponho um chipzinho aqui e automaticamente eu aprendo tudo. Queria muito, né? Mas não tem jeito. Não cisme com uma questão difícil. Fica ali, eu tenho que saber. Não deu? Próxima. Senão você vai ficar perdendo tempo. Concentrar na prova. E não fique com medo de desafios. Meu Deus, a prova é difícil. Meu Deus, vai ter muito concorrente. Meu Deus. Concorrente vai ter em todos os lugares na vida inteira. O que a gente compete é com a gente mesmo. Se eu não estiver bem, se eu não me preparei, não adianta eu ir. Tem muita gente preparada. Então, se eu estou estudando, se eu estou me preparando, se eu estou de um jeito aonde eu sei que eu tenho como ir, e se eu não for, aquele cargo vai me perder, gente, vai tranquilo. Dar branco é normal, ansiedade é normal. O que não pode é tirar você do foco. Tem gente que quando vai fazer concurso, dá diarreia. A pessoa não consegue ficar na prova, ela tem que ficar no banheiro. Isso é descontrole. Se a pessoa já tem isso, ela já tem que se preparar antes. Vai fazer um tratamento, procure alguém que controle isso, porque existem remedinhos. Não tome remédio para relaxar antes da prova, porque vai fazer você dormir. Tem gente que toma um relaxante e vai fazer a prova, vai dormir em cima. Toma um dia antes, toma para dormir do dia para o outro, antes, não no horário de ir para a prova, tá? Então não tenha esses medos.
E as técnicas de concentração para a gente lidar com essa ansiedade na hora de estudar? A gente tem que dividir o tempo em pequenos blocos. Tem gente que fala, eu estudo mais de 10 horas por dia. Existe? Existe. Retém o necessário? Nem sempre. Não adianta fazer uma sequência cansativa, esgotante. O cérebro vai bloquear, não vai aprender. Então faz um cronograma, divide em blocos pequenininhos. A mente vai conseguir focar, você não vai ficar desesperado. Então veja qual é a prioridade. Controlar o tempo. Outra coisa que eu faço comigo, eu não deixo para estudar as matérias que eu gosto primeiro, porque senão eu só vou ficar nelas. E o que eu tenho dificuldade é as que eu não gosto. Então eu começo a estudar primeiro tudo aquilo que eu não gosto, que eu acho difícil. Porque eu vou querer passar rápido, porque eu vou querer aprender logo. E aí eu chego no que eu gosto. Então tenta inverter essa ordem, porque se eu ficar só nas questões que eu gosto, nas matérias que eu gosto, eu não vou chegar nas que eu não gosto. E aí vai dar problema. Divide em tempos de meia hora. A cada meia hora uma matéria, a cada 1 hora, se você der conta. Então, vai absorver melhor. Elimine distrações na hora de estudar. O celular. O WhatsApp. O Facebook. Será que eles tiram isso? Depois eu vou passar para vocês o nomezinho de alguns aplicativos que ele bloqueia o seu celular para você durante o tempo que você quer estudar. Fala assim, eu preciso estudar meia hora. Esse aplicativo ele vai deixar o seu celular sem nada. Então você obrigatoriamente você vai estudar e você não vai ter distração. Tenta não ter distração nessa hora de estudar. Barulho, tem gente que não consegue estudar com barulho, tem gente que não consegue estudar quando tem gente passando perto, com televisão. Então veja o que te faz mal e tira. O lugar tem que ser tranquilo e organizado. A programação que eu falei para vocês, de meia hora. E faça um ritualzinho antes de estudar. Veja o que é mais. Faça revisãozinha rápida. Faça anotações. Veja, leve água. Gente, no dia da prova, levem água, chocolate, barrinhas de cereal. Por quê? Existe a parte do organismo que vai lá para baixo do açúcar. Se você não mastigar, vai te dar hipoglicemia e você não tem concentração. Você precisa da oxigenação no cérebro funcionando. Se você não tiver algo para comer, para beber, para você desfocar direto da prova, dá piti, dá perca total. Então, por isso que a gente leva água, cereal é para você tirar o pessoal do lado, Eu falo que é o kit concurseiro. Você leva queleque, fandangos, para poder começar a comer e aquele cheiro exala, o barulho atrapalha. Mas pra gente, a gente tem que levar para não dar hipoglicemia. Muito tempo sentado. Vamos pensar assim, como que eu faço para dar uma oxigenação diferente? Depois que passou 1 hora e meia, pede para ir no banheiro. Porque aí você vai caminhar, você vai sair daquela sua postura, vai lá no banheiro, voltou, já é outro cérebro, já oxigenou. Então aí você já vai estar bem melhorzinho, tá? Não bebam muita água durante a prova, senão você vai ficar indo no banheiro toda hora. Beba o suficiente, um chocolatinho, uma barrinha de cereal e nós vamos dar conta, eu tenho certeza, tá? Não faça igual algumas pessoas que quando eu fui levaram quase um cacho de banana, aquilo me irritou de uma tal maneira de ver a pessoa comendo bananas. Tem gente que leva quase uma marmita. Não é isso que eu tô falando. Leve algo para que passe o tempo e você não fique com a glicemia baixa, porque aí o cérebro não vai funcionar. Tá bom, gente? E põe na cabeça, vocês são capazes, vocês estão se preparando. A prova está chegando, mas vocês vão vencer. Tá? Eu tenho certeza disso e contem comigo, Manda mensagem, Elô, não tô conseguindo, Elô, não tô entendendo. Ai, meu Deus, o que eu faço? De vez em quando a tia tem uma palavra que dá para ajudar aí. Eu sigo essas coisas que eu passo para vocês, eu faço, coloco em prática para mim durante as provas e ajuda, tá? Espero que tenha ajudado vocês. E saiba que vocês não estão sozinhos. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem a sensação que não aprendeu nada, que vai dar branco, que a prova é difícil. Isso é normal. Mas isso é coisa de quem está se preparando. Quem não está se preparando não tem esse medo. Tá bom, gente? Bons sonhos, bons estudos
e contem com a tia para poder estudar. Eu quero ver todo mundo aprovado. Depois vocês me contam. Beijo!